passarinhos a cantar. Cada gota de sangue que Cristo verteu lá na cruz, multidões que saíam do fundo das prisões. Sei que Ele estava lá, você
Bom dia, amanheceu. É segunda-feira, primeiro dia útil da semana. Nós estamos bem preparados para mais uma jornada. Vamos indo assim, né? De etapa em etapa, de luta em luta, de vitória em vitória. E cada vez que nós nos reunimos, que nós vamos à igreja, nós recarregamos as nossas armas, nos municiamos e nos alimentamos, e é como voltar ao quartel-general, né? Para se reabastecer e continuar a grande batalha, a maior batalha de todos os tempos. É muito bom mesmo. Já pensou se a gente não tivesse isso? Mas cada vez que nós vamos à igreja e voltamos revigorados, renovados, animados, estimulados a prosseguir, com a consciência de que vale a pena prosseguir, vale a pena lutar. Ontem nós tivemos um dia, como sempre, um dia inesquecível, muitas bênçãos, muitas maravilhas, e cada culto a nossa fé é confirmada. E agora vamos à luta de mais um dia, de mais uma semana, com muita confiança. Não vou dizer com muita fé, né? Ninguém se garba de ter muita fé. Mas sempre dizendo, esforça a nossa coragem, Senhor, aumenta a nossa fé. E eu não tenho uma grande fé, mas a pequena fé que eu tenho é no alvo certo, é na coisa verdadeira. Não adiantaria ter uma fé muito grande no alvo errado. A gente vê muito isso hoje, né? Pessoa que se orgulha de dizer, eu tenho muita fé no santo tal, no santo tal. O que adianta ter uma grande fé no alvo errado? Ter uma grande fé em coisa que não existe? Mas a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, né? E é motivados por essa fé que nós continuamos a jornada. O hino que nós acabamos de ouvir, a igreja cantando, se ele tivesse negado, seria o meu fim. Seria de nós, se ele tivesse negado. Claro que ele foi tentado a negar. Lá no jardim do Getsemane, quando ele estava ali nas últimas horas, né? E para enfrentar aquele grande sacrifício, ele orou dizendo, Pai, se possível, passa de mim este cálice, sem que eu beba, passe de mim este cálice. Todavia, Senhor, faça a tua vontade e não a minha. Desde o jardim do Getsemane, como homem, como humano, ele foi tentado a esvair, a sair, né? Aliás, a evadir-se, a sair, a não enfrentar o que ele tinha que enfrentar como humano. Evadir-se, não esvair. Evadir-se, né? Sair, fugir. Mas se ele tivesse fugido, se ele tivesse evadido, se ele tivesse negado. Quando ele estava lá na cruz, o profeta disse que em cada árvore, em cada arbusto ali havia um anjo. Bastava ele dar um pequeno sinal ali. Bastaria um anjo para mudar toda a cena, para mudar todo o quadro. Mas ele não podia fazer isso. Ele tinha poder para isso, mas ele não podia fazer isso. Os anjos estavam assistindo aquilo ali. Toda aquela cena horrível. Já lá no Calvário, e levaram-no ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira. Coisa terrível, ele morreu a morte mais vergonhosa. Morte de cruz era a pena máxima romana.
constrangeram certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. E levaram-no ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira. E deram-lhe de beber vinho com mirra, mas ele não tomou. E havendo-o crucificado, repartiram os seus vestidos, lançando sobre ele sorte, para saber o que cada um levaria. E era a hora terceira, e o crucificaram. E por cima dele estava escrita a sua acusação: o Rei dos Judeus. Era uma acusação, o Rei dos Judeus. O Rei dos Judeus agora sendo morto, sendo crucificado. E crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita, o outro à sua esquerda, ambos representando os 2 lados da humanidade. E cumpriu-se a escritura que diz: e com os malfeitores foi contado. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as suas cabeças, dizendo: tu que derribas o templo e em 3 dias o edificas. E meneavam a cabeça. Tu que derribas o templo e em 3 dias o edificas, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Os anjos estavam assistindo essa cena. Os anjos estavam ali só esperando um pequeno sinal dele, né? Mas ele não fez nenhum sinal. Ele não negou. Salva-te a ti mesmo e desce da cruz. E da mesma maneira também os principais dos sacerdotes com os escribas diziam uns aos outros. Ali estava um lado da humanidade. De que lado você estaria? De que lado você estaria? Analise bem isso, irmão, irmã. De que lado você está hoje? Você está ao lado de quem critica, de quem zomba, de quem duvida, de quem julga? O lado que você está hoje, da humanidade, é o lado que você estaria lá. O ladrão da esquerda estava representando esse lado aqui da humanidade. O ladrão da esquerda disse: salva-te a ti mesmo e a nós também. Você não é o Cristo? Você não é o Rei dos Judeus? Você não é o que derrubas o templo e edifica? Salva-te a ti mesmo. O outro lado da humanidade, no qual eu estava lá. Eu estava lá, o outro lado da humanidade. Não estava ali criticando, zombando, dizendo assim: eu vou ficar com a maioria tem razão mesmo. Não. E da mesma maneira também, os principais dos sacerdotes, de que lado eu estaria? Analise bem, eu estaria ao lado dos principais dos sacerdotes, claro, com os escribas. Mas o que eles estavam dizendo ali? Salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo. Será que você não estaria lhe dizendo: é mesmo, né? É mesmo. É mesmo, tem razão. Os sacerdotes têm razão. Tem razão. O profeta diz que Deus foi a 0 no Calvário. Pronto. Foi a 0 no Calvário. Ele se tornou um 0 à esquerda, né? Como se diz ali no Calvário. Pronto, acabou. O povo tinha razão mesmo.
Todo mundo que falava que ele era Beelzebul, que ele era um pecador e que ele expulsava demônios pelo príncipe dos demônios, todo mundo tinha razão, tá vendo? É mesmo. Eu vou ficar ao lado dos sacerdotes, dos escribas. Eles sabem mais, eles são estudiosos, eles leem a Bíblia, eles leem o Velho Testamento, eles têm muito mais conhecimento do que qualquer um. Salvou aos outros e a si mesmo pode salvar. O profeta Irmão Brana diz assim, aquele foi o maior elogio que ele ouviu. Quando quem zombava dele estava escarnecendo. Escarnecendo, zombando. Salvou aos outros e a si mesmo não pode salvar. Mas para ele foi o maior elogio que ele ouviu. Porque se ele tivesse salvado a si mesmo, todos nós estaríamos perdidos. O profeta, o sétimo anjo, nos mostrou isso. Não foi seminário que mostrou, não. Foi o sétimo anjo. Não, mas eu prefiro ficar com os escribas e os fariseus e os sacerdotes. Tá bom, cada um tem direito de ficar onde quer. Cada um tem direito de crer no que quiser. Cada um tem direito de não crer em nada também. Todo mundo tem direito. Eu vou ficar ao lado de quem sabe, né? Eu vou ficar ao lado de quem sabe. Salvou aos outros e a si mesmo pode salvar. Não sabendo que eles estavam tecendo o maior elogio para ele ali. Porque se ele tivesse podido salvar a si mesmo, se ele tivesse negado, seria o nosso fim. Nós estaríamos irremediavelmente perdidos. Então, agora nós já sabemos qual foi o maior elogio que ele ouviu. Salvou aos outros e a si mesmo não pode salvar. Sabe qual foi a maior dor que ele sofreu? Você diria, foi da coroa de espinhos. A pessoa, a coroa de espinhos batendo com a cana, furando e sangue descendo. Não, eu acho que foi quando ele foi traspassado com a espada. Não, eu acho que foi quando ele estava sendo torturado com aqueles chicotes. Aqueles chicotes de 9 tiras, né, com chumbadas na ponta. Davam-lhe chicotadas e o couro saía e ficavam os ossos, as costelas vivos. Eu acho que foi ali a maior dor que ele sofreu. Não foi. A maior dor que Jesus sofreu foi a dor da rejeição. Ele foi rejeitado pelos seus. Lá na frente, lá na frente, quando os judeus tiverem seus olhos abertos para conhecer Jesus como Messias, eles vão perguntar para ele que feridas são estas? Que marcas são essas nas suas mãos? Que feridas são essas nas suas mãos? São as marcas que eu fui ferido na casa dos meus amigos. Essa foi a maior dor, a dor da rejeição. A pena máxima dos judeus era apedrejamento, mas essa morte aqui é romana. Foi Roma, foi a religião de Roma que fez isso. Jerusalém era dominada por Roma, foi religiosos. Isso aqui foi ódio religioso, hein? Não foi ódio de Estado, não. Aqui não foi ódio política, não. Isso aqui foi ódio religioso. Foi o ódio religioso que recebeu o poder do Estado quando Pilatos jogou aquela ordem ali de crucificam. Pilatos foi incitado pelo ódio religioso. Bem que ele não queria aquilo, não. A esposa dele mandou o recado para ele, não envolva com esse homem não, ele é um santo, eu tive um sonho com ele. Mas o que ele ia fazer? Lavou as mãos e disse, eu estou livre do sangue desse justo, mas ele nunca ficou livre do sangue dele. Ele foi incitado pelo ódio religioso, pena máxima romana, cruz. Mas tudo para cumprir a palavra. Nada foi errado, tudo foi certo. Tinha que ser assim.
para que as Escrituras fossem cumpridas. Salvou aos outros e a si mesmo não pode salvar. O que seria de mim? O que seria desta igreja que canta assim, se ele pudesse ter salvado a si próprio? O Cristo, o Rei de Israel, deixa-me ler aqui, salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que vejamos e acreditemos. Também os que com ele foram crucificados o injuriavam. Mas o ladrão da direita, que representa o outro lado da humanidade na qual nós fazemos parte, ou da qual fazemos parte. O que estava vendo ali? Nenhum mal ele fez. Que mal ele fez? Que mal ele fez? Mas é que ele tomou sobre si as nossas iniquidades, os nossos pecados, por isso ele está morrendo. Ele está sendo crucificado, ele está sendo morto. Mas ele não provou para Pilatos, ele não provou para esses escarnecedores, desça da cruz e nós creremos. Não iam crer não, são incrédulos, eram incrédulos. Não adiantava ele fazer isso. Ele não fez isso. Ele não estava ali no espetáculo público, ele não estava ali para provar para ninguém. E quando ele ressuscitou, ele não disse para Maria, para as Marias, para Maria Madalena, ele não diz, vai e agora fala para Pilatos, fala para aqueles escarnecedores lá que eu ressuscitei. Fala para eles me esperar lá que agora mesmo eu chego lá. Não. Vai e fala para os meus discípulos, vai e fala para os crentes, não fala para incrédulos não. Eu não tenho interesse de provar nada para incrédulos não. São incrédulos, lugar de incrédulo é no inferno mesmo. Eu não tenho interesse disso. Prova para aqueles incrédulos lá que eu ressuscitei. Não. Vai lá, fala para aquele lado da humanidade, da incredulidade que eu ressuscitei. Não. Vai e fala para os meus discípulos. Amém. Amém. Na sua ressurreição, ele se revelou, ele se manifestou, ele se apresentou para os crentes. Os discípulos estavam ali dentro de uma casa, de repente sem ninguém abrir a porta, sem bater na porta, de repente ele estava no meio deles, ressurreto, no corpo glorioso. Ele se apresentou a eles. Ele se apresentou a Maria Madalena. Maria o reconheceu. Ele se desvelou, ele se revelou aos crentes, a mim e a você. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Se ele tivesse negado, seria o nosso fim. O mundo, a humanidade estaria toda perdida. Mas com todos os meus pecados sobre si, ele não negou. Ele foi crucificado, morto e sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou e vive para todos sempre e eternamente. Graças a Deus que através deste sacrifício fomos redimidos, salvos, libertos. Graças a Deus, e que a bênção desta mensagem, a bênção do Calvário, permaneça sobre todo o teu povo, permaneça sobre todos os teus filhos, trazendo a cura divina para os que estão doentes, trazendo livramento para todos nós. Que o Senhor nos livre de todos os males deste dia e nos guarde até a hora da sua aparição. No nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós oramos.
Amém.